Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje vamos fazer uma atualização dos estudos sobre Ethereum e conversar sobre o fim, ou o começo de um novo movimento no gráfico. Antes de começar, já peço o seu like e que se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Também quero compartilhar uma palavra. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel 2:32. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar o vídeo. Fala, turma! Muito bom dia. Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, a semana de cada um de vocês. Vou trazer um vídeo rápido aqui para vocês, uma atualização do Ethereum, né? Dar continuidade aos nossos estudos. Você que acompanha o canal há um bom tempo aqui, né? Já sabe mais ou menos o que eu venho fazendo e pensando sobre Ethereum. Vou dar um panorama geral para vocês sobre isso. Para você que é novo aqui no canal também, falar mais ou menos o que a gente já fez aqui para você entrar no mesmo time que a gente, tá bom? Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. E é isso. Bom, Ethereum. Será o fim de Ethereum ou o começo de um novo movimento? Tchan, 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 tchan. O que será que a gente vem o que será que vem pela frente, né? Melhor dizendo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente para a galera que é nova aí, que sempre, graças a Deus, tem chego bastante gente nova aí no canal. E vou falar mais ou menos para vocês o que a gente já fez dentro do Ethereum e o que estou fazendo, tá? Bom, no passado, a gente só fez uma compra de Ethereum nessa região aqui, que era a região de 2000 e pouquinho aqui, 2100, 2200, foi 2100 o sub de liquidez, se não me engano. Foi uma compra passada também no YouTube aberto, né? Onde eu mostrei que eu estava comprando com objetivos de ser uma operação de swing trade. Então, o nosso objetivo foi comprar essa operação aqui, que eu já vou mostrar em detalhes um tempo gráfico menor, com o objetivo de realizar ela aqui, certo? Graças a Deus, uma bela operação. Com sucesso, pagou o alvo e até passou um pouquinho, né? E a região aqui de liquidez, aqui, ó. Isso aqui é um sweep de liquidez, onde o mercado quebrou a estrutura, voltou a testar aonde a gente comprou, tá? Então, nosso objetivo foi uma operação de swing trade, pago com sucesso. E desde então, desde aquela época, quando a gente realizou dentro desse order block aqui, que é a região do 3.200, 3.300, o mercado até deu uma espetadinha para cima. Ou seja, qual é o racional disso aqui? Se eu compro aqui com o objetivo de realizar aqui, a minha expectativa é o quê? Que o mercado caia. Porque não teria sentido nenhum eu comprar aqui. Isso eu tô falando eu no modo geral e quem comprou comigo, tá, pessoal? Compramos aqui e não, por exemplo, eu acho que o mercado vai subir e eu realizar aqui, não teria sentido, né? Então essa época aqui, para quem não sabe, foi a época do ETF, tá? Onde supostamente o Ethereum não voltaria mais. E aí todas aquelas ladainhas que vocês conhecem por aí já, que não volta mais, blá 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 blá, toda história e tal. Eu sempre tive um ponto comigo que você já deve ter pelo menos visto um corte aqui do vídeo, que era o mercado voltar a 1.800 do Ethereum, né? Lembra quando eu falei isso aqui? Várias pessoas aí, os entendidos aí de mercado, né? Chamavam eu de louco, falavam que eu ia esperar o mercado sentado, o Ethereum sentado, né? Para ele voltar nessas regiões. Hoje essa pessoa tá se perguntando se o Ethereum vai perder o 1.000, né? Para você ver como o mundo gira. Enfim, por que isso? Porque, pessoal, existem algumas situações do mercado, o mercado, queira ou não, ele precisa voltar a testar ou fechar as suas falhas, que é o que eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês, certo? Nós temos que dar prioridade ou preferências, né, para comprar a moeda em zonas de compra e não em zonas de venda.
Isso é baseado dentro da estrutura do mercado, entre barato e caro, certo? Por isso que eu disse diversas vezes aqui para vocês, e lá quando o mercado começou a subir, quando a gente fez a primeira compra da NIR lá em 3, por exemplo, que o ciclo para mim sempre, na minha visão, ele cara, já estava diferente, né? E o mercado vem se confirmando, graças a Deus, a cada dia que tá diferente do que já foi. Por que isso? Porque no passado, pessoal, a gente tinha uma estrutura. A gente não tinha uma estrutura. Então o mercado precisa formar essa estrutura. Toda a sua formação de uma estrutura, que é a pernada de impulsão, ela não tem como saber se ela vai ser muito grande, se ela vai ser pequena e por aí vai. Mas essa pernada, a pernada é impulsiva. Depois o mercado vem e faz a pernada de retração. Quando o mercado faz o seu novo rompimento em formato de pivô e forma a sua estrutura, o mercado precisa fazer o seu processo de mitigação para que ele ative essa estrutura e vai pagar o alvo dela no futuro. Então, a minha visão de longo prazo do Ethereum é isso. Continuação desse pivô. O que acontece aqui dentro são chamados de subestruturas. E o mercado precisa corrigir algumas falhas, tá? Apertou o botão sem querer. Para que deixe o mercado eficiente. Beleza? Até aí, deu para entender, né? Bom, mas Smart, por que 1.800? Por que 1.800, pessoal? A gente tem dois movimentos que eu vou explicar aqui para vocês acontecendo. Sim, provavelmente vocês vão começar a ver isso daí em outros lugares, se é que me entende. Vou explicar para vocês dois possíveis movimentos aqui do mercado e já dar um alerta para vocês, talvez, do que pode vir pela frente. Bom, em branco eu tenho o processo de acumulação semanal, e essa foi a minha base de compra no 1.800. Ah, Smart, mas o Ethereum foi lá na região de 1.500. Eu compro de novo? Eu não. Por quê? A minha compra, na verdade, era 1.700, então eu comprei um pouco antes para garantir que entre. Não tem como saber se o mercado vai cravar 1.800, ou ele vai parar um pouquinho antes, ou ele vai passar que nem ele passou. A gente nunca vai saber. Por isso que a gente trata o ponto como uma região. Tá, pessoal? Por isso que a gente trata como uma região. E não, é uma linha de tendência, ou uma linha de resistência, uma linha de suporte, por aí vai. É sempre uma região de preço, tá? Então eu estou dentro da região da minha primeira compra. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui que vocês precisam montar um DCA de forma inteligente nas zonas corretas. Não comprar em qualquer lugar, porque senão se torna um DCI. Certo? Você está comprando, por exemplo, quem comprou Ethereum a 4.000? Entra sempre que eu falo para vocês aqui, pessoal, da pessoa mais leiga. A pessoa mais leiga escuta alguém falando uma bobagem de não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Aí a pessoa tem lá seus 50, 100 mil reais, um dinheiro que a pessoa juntou a vida toda. O Ethereum ele caiu mais de 60% desde os 4.000, eu acho. 65%. Aí você imagina uma pessoa que colocou 100 mil aqui. Quando esse mercado vem perder, aqui a região lá que eu falava que ele ia perder, vem no 1.800, 100 mil virou 50. Tá virando 40. Virou 40, né? Vai virar 30. Você acha que a pessoa vai sair ou não? É óbvio que ela vai, pessoal. A grande maioria vai. Porque senão o pensamento dela vai ser: se eu não sair, eu vou perder tudo. Aí entra a questão emocional, psicológico, por aí vai. Tá? O mercado não é só comprar e vender, muito pelo contrário, ele mexe com o psicológico da galera, mexe com o meu também, óbvio, eu sou ser humano. Você acha que eu não fico nervoso? Claro que sim. Mas, pessoal, dentro do mercado a gente tem que optar por comprar nas zonas corretas. Por exemplo, o preço médio está aqui em 1.850 porque eu comprei um pouco em 2.100. Olha onde o mercado está hoje. A 15% do meu preço. E uma posição grande. Certo? 15%. Ou seja, eu comecei a comprar o Ethereum agora. Eu comecei a montar a minha posição no Ethereum agora. Na zona de compra. Certo? Então vamos ao movimento semanal. Aqui a gente tem um detalhe que o mercado pode matar dois coelhos numa paulada só. Tá, pessoal? E é algo simples que eu vou falar para vocês, mas que vocês devem prestar atenção, porque isso pode talvez ajudar vocês lá no futuro em relação ao Ethereum.
Obviamente que se eu tô comprando o mercado, eu tenho a expectativa que o mercado suba. Assim como eu vendi o mercado dentro do order block, eu tinha a expectativa que o mercado caísse. Ele caiu rapidamente? Não, olha o tanto que ele enrolou. Fingiu que veio segurando aquele suporte que eu falava pra vocês que não era suporte. Depois fingiu que fosse de novo. E depois veio de novo. E depois veio, né? Então demora. A gente nunca vai saber como vai ser o movimento. Por exemplo, o Ethereum. Ele não pode fingir que vai subir. Daí vem em câmera lenta. Começa. Depois faz isso. Pode ser de N formas. O que importa é o contexto do movimento. Tá? Eu estar posicionado nas regiões corretas e ter paciência. Então se eu tô comprando nessa região, obviamente que eu tenho a expectativa do mercado subir. E aqui entra o detalhe para vocês, que vocês devem estar prestando atenção, que na tela tem um desenho branco de uma acumulação e o desenho verde, que é de outra acumulação. Certo? Qual é o detalhe? Eu vou explicar para vocês. Se o mercado subir daqui, ele pode vir até um pouco mais para baixo, tá, pessoal? O mercado pode vir até um pouquinho mais para baixo. Por exemplo, o Ethereum parou aqui na região de 1.400. Talvez ele pode vir até um 1.250, 1.200 aqui, para ele voltar a subir. E aqui tem um detalhe. Dentro desse fundo, vamos supor que ele vai deixar o fundo aqui pra gente. Liquidez aqui. E ele suba de fato e ele vai testar o alvo lá. Onde é o alvo, Smart? 4.200. Tá? O alvo é 4.200. Então repare, se ele subir de dentro dessas regiões, seja da onde ele tá, ou seja ali de 1.200, 1.250, a gente tem um detalhe muito importante. Por quê? Se o mercado fizer esse movimento aqui, ele vai estar dizendo para mim que a sua acumulação não acabou. Ou seja, o mercado tende a voltar. Tudo de novo. Sabe o que eu disse para vocês sobre esse fundo que eu acabei de desenhar aqui em amarelo? O mercado, se fizer isso, ele tende a voltar e pegar esse fundo para depois ele subir. E aí, olha o desenho em verde. Ele estaria pagando uma acumulação mensal. Isso aqui levaria o Ethereum no longo prazo acima de 10 mil dólares. Ah, acredito que uns 12 mil por aí. Talvez até mais um pouco. Mas isso seria um movimento do Ethereum. Então isso aqui seria um sweep de liquidez na zona de liquidez. Preste bem atenção no movimento, pessoal. O que eu estou falando para vocês. Se o mercado subir daqui e ele atingir o alvo de 4.200, a expectativa é que o mercado volte de novo. Para depois o mercado fazer isso aqui. Deu para vocês entenderem o raciocínio? Então vamos lá, de novo. Se eu estou comprado, eu tenho a expectativa do mercado subir. Porque se eu soubesse que ele viria para baixo primeiro, mais para baixo, não teria sentido nenhum eu comprar no 1.800. Não é mesmo? Então basicamente é isso. Tem como o mercado fazer um pouco diferente? Tem. Ele fazendo um movimento ao contrário. Que seria o quê? O que eu não acredito que vai acontecer. Eu não acredito, tá? Eu acredito que o mercado vai subir daqui. Tá, pessoal? Agora, o que seria o ao contrário? Ele vir direto, pegar a liquidez abaixo do 800 e aí o mercado trabalhar para subir. Aí a gente basicamente já teria feito tudo que tem que ser feito aqui embaixo para romper o topo. Deu para entender o raciocínio para vocês? Então é um ponto muito importante. Se vocês acompanham o Panorama de Sábado, eu disse várias vezes para vocês, a galera que é membro do canal aqui, assinante, eles já sabem disso. Mas no Panorama de Sábado eu já disse algumas vezes para vocês que o que estava em jogo não é um médio prazo. Eu vou até colocar na NIR para vocês lembrarem. O que está em jogo não é o médio prazo. O médio prazo do mercado é a mesma coisa. Aqui, ó, região de compra de NIR. É agora que o mercado está em região de compra. É agora que a gente vai começar a subir. Olha o tamanho daqui onde o mercado entrou. É agora que compra. É agora que compra, não é depois. Errado é comprar aqui, onde é para vender, onde é para a gente realizar e que a gente realizou. Aqui a gente está comprando com a expectativa do mercado voltar a subir, porque é a região que ele tem que subir. Certo? Então, pessoal, lembre-se do que eu estou falando para vocês.
o que está em jogo aqui é o longo prazo, não o médio prazo. O médio prazo é que o mercado suba de dentro dessas regiões. Certo? E aí tudo bem. O longo prazo é o que vai ditar o jogo. Por quê? Suponhamos que o Ethereum de fato suba daqui e ele venha desse movimento, seja ele aqui da região de 1.400 ou da região de 1.250, 1.200 que ele pode ir, e faça esse movimento, o mercado basicamente estaria dizendo pra gente que ele voltaria. Sim, uma queda maior do que agora. Mas o mercado estaria deixando claro mais uma vez que ele voltaria. Entenderam? Então, o único detalhe aqui que está em jogo para vocês, que eu acabei de falar, é o longo prazo, pessoal. Pra gente, aqui no médio prazo, não interfere em nada. Por quê? Porque a gente está comprando na região correta. Acabamos de começar a comprar o Ethereum. Aqui na região de 1.800. Então, o que a gente tem de preocupação? Nenhuma. Ah, Smart, mas e se o mercado for abaixo da região de 800 agora e fazer o outro movimento que você não acredita? Que seria isso aqui, ó. E aí, de fato, o mercado já subir. O que a gente vai fazer? Termina de montar a sua posição de DCA. DCA, não DCI. DCI é comprar em qualquer lugar. Tá? Que é o dinheiro infinito. O DCA, igual eu mostrei na NIR, de forma inteligente, é onde você compra nas regiões corretas. Por exemplo, a NIR, geralmente são 3 pós, tá, pessoal? Geralmente são. A NIR tem 3 pós, ó, nesse caso dela aqui. A região de 2,83, que foi a que eu falava para vocês lá, né? Que também supostamente não ia voltar. Aí a NIR tá chegando na sua segunda região de pó. Ela não chegou ainda. Ela tá chegando, que é a região de 1,85. Então, se eu tenho que montar um DCA, ó, DCA, DCA e na última zona DCA. Dessas zonas aqui, se fosse para olhar o mercado atualmente, aonde você teria comprado já nas zonas, seria o quê? Você comprou só aqui e está aguardando para comprar nessa segunda zona. Certo? A mesma coisa do Ethereum. Se eu aguardei por tanto tempo o Ethereum voltar em 1.800, na minha primeira zona de compra de Ethereum. Certo? Então eu estou montando a minha posição em Ethereum. E o que é o objetivo aqui? Se o mercado subir daqui, igual eu tenho explicado aqui nesse vídeo para vocês, o meu objetivo é realizar o Ethereum dentro dessas regiões de 4.200. Para eu recomprar tudo lá no futuro de novo. Obviamente que não é, chegou, eu vou sair vendendo. Eu vou ver se as coisas ainda estão alinhando com o que eu penso entre Bitcoin, dominância e as movimentações e tomar minha decisão se eu realizo ou não. Beleza? Então é isso que eu quis trazer de atualização para vocês. Espero que eu possa ter sido claro no meu ponto de vista aqui do mercado. E é isso, tá bom? Uma ótima semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!